versão de inglês. Então nós vamos revisar esses assuntos da nossa aula hoje. Então, review, vamos lá. Present continuous. Então, presente contínuo, que ele é usado para expressar aquilo que nós estamos fazendo na hora em que estamos falando. E no presente contínuo vai ser essa estrutura, ó. É o verbo to be no presente, mais o verbo principal, mais ing. Ó, esse ingzinho aqui, ó, né? ing, ó, ele equivale no português ao ando, endo, indo, quando você acrescenta ele ao verbo. Então vamos saber as regras logo aqui nos verbos. Quando o verbo ele terminar em e, nós tiramos o e e vamos acrescentar o ing, ó. Por exemplo, dance, dancing, ó, dançar, dançando. Quando o verbo terminar em consoante, nós vamos acrescentar o ing, ó. Só vamos fazer isso, acrescentar o ing, ó. Walking, caminhar. Walking, caminhando. E ó, todas as vezes que o verbo terminar em y, né? Sempre que o verbo terminar em y, tanto faz vir uma vogal como uma consoante antes, não vamos confundir com outras regras, nós sempre vamos só acrescentar o ing. Sempre você só acrescenta o ing. Então, play, playing, jogar, tocar, brincar, jogando, tocando, brincando, né? E aqui, ó, quando o verbo ele tem a sílaba tônica, ó, que ela termina consoante, vogal e consoante, nós vamos dobrar essa última consoante, ó, reescrevê-la novamente e vamos acrescentar o ing. Terminou consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última consoante e vamos acrescentar o ing. Só tem as letras que não pode dobrar, né? Que é o caso do y, do w e do x. Nunca pode ser dobradas, né? As outras todas sim. Então, como eu falei para vocês, a estrutura do verbo do presente contínuo é o quê? É o presente do verbo to be, mais o verbo principal, mais ing. Então aqui, ó, vamos relembrar lá o presente do verbo to be, ó. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they are. Então, a estrutura, ó, presente do verbo to be, mais o verbo principal com o acréscimo do ing. Ó. I am dance now, you are live now, he is walking now, she is listen now, it is sleep now, we are playing now, you are staying now, they are running now. Então, o presente contínuo é sempre expressando aquilo que nós estamos fazendo no momento em que estamos falando. Agora vamos ver nas frases interrogativas e negativas. Frases interrogativas e negativas, nós sempre vamos fazer. Quando a frase for interrogativa, o verbo to be sempre tem que anteceder o sujeito. Então, frases interrogativas, o verbo to be sempre antecedendo o sujeito. Então, tem Peter is. Então, eu coloco is, Peter, e o restante da frase continua como nas frases afirmativas. Ó, they are, they playing the soccer now. Quando for em frases negativas, você pode colocar dessa forma, que é uma formazinha que eu chamo assim de mais reduzida, é quando você junta is, are, mas not. Então, vamos lá. Isn't, aren't. Se você prefere escrever na forma separada, você pode colocar também, ó, is, not, ou are, not. Pronto. Você pode escrever ou forma reduzida, ou você pode também separado. Is, not, are, not. Pronto, vamos lá. Aqui agora, health problems, problemas de saúde. Então vamos ver alguns problemas de saúde. Vamos lá. Asma, backache,
bronch leg, a cold, cough, an earache, a fever, the flu, a racquet, heartburn, measles, a rush, sore throat, stomachache, sunburn, toothache. E coloquei aqui por fora também, né? A runny nose, insônia. Então nós temos, ó, asma, dor nas costas, quebrou a perna, né? Resfriado, tosse, dor no ouvido, febre, gripe, dor de cabeça, azia. Aqui é o sarampo. Aqui é erupção na pele, dor de garganta, dor de estômago, queimação no sol, né? Dor de dente. E também nós temos, ó, o nariz quando está escorrendo e insônia. Vamos lá. Animals, que nós já tínhamos estudado, né? Então vamos lá. Cat, dog, parrot, weasel, frog, monkey, horse, butterfly, tiger, crocodile, fox, lion, shark, dolphin, bird, snake, husky, wren, rooster, cow. Então nós temos todos os animais aí também, aprendam os animais aí, né? Vamos lá. Então nós vamos estudar também, ó, a parte da gramática simple past, né? Os verbos, primeiro verbos regulares. Os verbos regulares é bem simples. Quando o verbo ele termina em consoante, ó, no caso de walk, nós acrescentamos ed. Ó, terminou em consoante, vamos acrescentar ed. Como, ó, todos os verbos regulares eles vão ter que ter essa terminação aqui, ó, em ed, todos eles vão ter que terminar em ed. Todo verbo regular no passado ele vai terminar em ed. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Como o caso de verbos terminados em consoante, eu acrescentei o ed, ó. Todos eles vão terminar em ed. Já nos casos terminados em e, ó, como o verbo ele já termina em e e a terminação dele tem que ser em ed, eu só acrescento o d, ó. Dance, love, life. Só acrescentei o d porque o verbo termina em e. Quando o verbo ele termina em y, mas antes do y vem uma consoante, aí eu tiro o y do verbo e vou acrescentar o ied. Então, olha lá, o cry, study, carry. Então, se o verbo terminar em y, e antes do y vem uma consoante, eu tiro o y e acrescento o ied. Mas quando antes do y, se o verbo termina em y e antes do y vem uma vogal, então eu vou acrescentar somente o ed. Play, enjoy, destroy. Então, se antes do y vem uma vogal, eu só vou acrescentar o ed. Quando antes do y vem uma consoante, eu tiro o y e acrescento o ied. Então, recapitulando, terminou em consoante, eu vou acrescentar ed. Terminou em e, eu só acrescento o d. Terminou em y, antes do y vem uma consoante, eu tiro o y e coloco o ied. Terminou em y, antes do y vem uma vogal, eu vou acrescentar o ed. Vamos agora ver as frases interrogativas e negativas. Ó, presta atenção, essa regra do ed que eu acabei de falar para vocês aí, ó, ela é usada em frases afirmativas. Essa regrazinha aqui essa regra do ed é usada somente em frases afirmativas. Quando eu vou colocar frases interrogativas e negativas, eu vou passar a usar o verbo auxiliar do passado, que é o did. Pronto, aqui é o verbo auxiliar do passado. Então, para todas as pessoas eu vou usar o did. Ó, então nós temos aqui, ó, se eu vou formar frases interrogativas, antes do sujeito, ó, antes da pessoa, eu coloco o did. Ó. Did Paul, did Joseph and I.
O verbo principal aqui, ó, que ele está com ed na frase afirmativa, quando eu passo ele para a forma negativa, ele vai voltar à sua base form. O que é a base form? Ele vai voltar a ficar sem estar conjugado. Fica no infinitivo o verbo. Então eu botei, did Paul play soccer yesterday? Eu tirei o ed daqui do verbo. Por quê? Porque quando eu coloco o did na frase antes da pessoa, que indica que essa frase ela está sendo feita uma pergunta, esse verbo principal ele não precisa mais estar conjugado. Por quê? Porque o did aqui, ó, que eu coloquei antes do sujeito, em frases interrogativas, ele automaticamente, esse verbo aqui ele já vai estar no passado, porque o did, a única função dele aqui na frase é indicar o passado. Então, sempre que eu quero falar uma frase, fazer uma pergunta no passado, eu vou acrescentar o did antes do sujeito. Did Paul play soccer yesterday? Então, como é que ficaria a frase? Paulo jogou futebol ontem. Did Joseph and I walk in the park last week? Então, José e eu caminhamos no parque na última semana. E em frases negativas, ó, da mesma forma, o verbo principal, ele só fica conjugado na forma afirmativa. Se eu vou formar frases negativas, eu vou ter que acrescentar. Ou você bota da forma mais resumida, didn't ou did not. Ó, sempre depois do sujeito. Paul did not play soccer yesterday. Paulo não jogou futebol ontem. We did not walk in the park last week. Então, nós não caminhamos pelo parque na última semana. E nós vamos ver agora também verbos irregulares. Essa tabelazinha dos verbos irregulares vocês têm lá no finalzinho do livro de vocês. Deem uma olhada também, viu? Ray drank soda tomorrow. E aqui, viu? Essa palavrazinha aqui não pode ser usada no passado, né? Então ela está errada, não vou voltar. Então aqui eu teria que colocar yesterday. Então, vamos lá, eu coloco yesterday no lugar de tomorrow. Tomorrow é amanhã, então não vai como está no passado, né? Pronto. Eu coloco a palavrazinha aqui no lugar de tomorrow. Vocês colocam yesterday. Mesma forma do passado. O verbo aqui, ó, é um verbo irregular, né? É o passado de drink, é drunk. Então, ó, did, Ray, voltando o verbo para a base form, né, para o infinitivo sem conjugar. Mesma coisa aqui, ó. Went, que é o passado de go, né? Então eu coloquei da mesma forma na forma negativa, did. Mas na prova só vai cair os regulares, viu? E o verbo to be no passado, né? Vamos lá para a conjugação do verbo to be no passado. Ó. I, she, he, it, was. We, you, they, were. Ó. I was happy. Eu era feliz ou eu estava feliz. We were happy. Nós estávamos felizes. Nós éramos felizes. Então sempre, ó, no singular, na primeira, segunda, ou na primeira e na terceira pessoa do singular, nós vamos usar sempre was. Na primeira, segunda pessoa do singular e do plural, que é you, né? E na terceira pessoa do plural nós vamos usar were. He was tired yesterday. Então eu coloquei, ó. Quando eu vou formar uma pergunta, eu vou sempre, ó, tenho que colocar o verbo to be aqui, ó, no passado, antes do sujeito. Sempre que eu vou formar perguntas, eu vou ter que anteceder, ó. O verbo to be sempre fica antes do sujeito. E em frases negativas, nós vamos colocar o verbo to be junto a not, né? Wasn't ou weren't. Então nós colocamos aqui, ó. Ou, como eu já disse a vocês, se vocês optarem por colocar de forma separada, não tem problema, tá certo da mesma forma, viu?
Agora é melhor vocês usarem da forma mais reduzida, né? Da forma abreviada, né? Pronto, essa foi nossa revisão. Espero que quem não entender pergunte no grupo, tire suas dúvidas, porque esse assunto é para uma avaliação, né? E que vocês assistam essa revisão, né? Então, I have a nice day. Tenha todos um bom dia.